fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. É sobre isso que eu vou falar hoje e eu creio que Deus também falará fortemente ao teu coração. Então fica ligado e vem ouvir mais da palavra de Deus. Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Eu creio que vocês estão muito bem, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais, sobre o assunto da fé, Então, o que eu queria dizer para vocês é: tenha fé. E não tenha qualquer tipo de fé, tenha a fé do tipo de Deus, amém? Então, prepara-te, chama aí as pessoas que estiverem contigo aí do teu lado, se puderem também participar desse momento onde a palavra de Deus vai ser ministrada. Pega papel, pega caneta, pega tua Bíblia, te conecta, porque eu sei que Deus vai falar fortemente ao teu coração, ao meu coração, amém? Então eu te chamo agora, vamos orar, amém? Render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por essa oportunidade de poder aprender mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu sou tão grata a você, Senhor, por essa oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, compreendendo, Senhor, mais uma vez, aquilo que você quer que a gente venha compreender. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu declaro o coração dos meus irmãos completamente rendidos à ministração da Tua palavra, sensíveis à voz do Teu Espírito. E eu creio, Pai, que tudo que será falado agora vai trazer um efeito sobrenatural, algo poderoso nas nossas vidas. E nós não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria falar com vocês a respeito da fé, Tenha fé. Nesse momento que a gente tem passado, tem vivenciado, nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido, a respeito da fé também, a fé do tipo de Deus. Amém? Então, se você puder lá abrir em Hebreus 11, um versículo bastante conhecido, e diz assim, Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Aleluia! Eu anotei aqui algumas outras traduções com relação a esse versículo. Amém? E uma delas é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Outra também diz assim: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que não vemos. A fé é dar substância às coisas que esperamos. E em outra tradução bíblica diz assim: a fé é a certidão de garantia das coisas em que esperamos, até que no fim acaba sendo nossa. A fé é a certidão de garantia das coisas em que esperamos, até que no fim acaba sendo nossa. E essa última tradução ela me chamou muita atenção com relação a esse início, que a fé é a certidão de garantia. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente compra algo e a gente tem a certidão de garantia, daquele produto que a gente comprou, e aquele produto ele acaba tendo algum problema, a gente fica tão seguro e tão convicto de que naquele lugar onde a gente comprou, a gente vai, se caso esse produto quebre, a gente tem tanta certeza de que aquilo que a gente comprou, por nós termos a certidão da garantia daquele produto, de que vai existir uma troca, vai existir uma devolução do dinheiro ou coisa parecida. Por quê? Porque a gente tem a certidão de garantia de que aquele produto ele foi feito para funcionar. E caso não aconteça,
né, o funcionamento daquilo, ou quebre alguma coisa com relação a alguma peça, a gente sabe que a gente não vai ter prejuízo. Então, aqui, essa tradução fala que a fé é uma certidão de garantia. É certo de que vai acontecer. É certo de que vai funcionar. É certo de que vai dar certo. Aleluia! Então, aquilo que você espera vai acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a gente precisa pegar a nossa mente e trazê-la para um lugar onde a gente muitas vezes vai dizer para ela, olha, se Deus falou, vai acontecer. Se a palavra fala, vai acontecer. Amém? É trazer mesmo, né? Há pouco tempo o Senhor ministrou o meu coração com relação a essas coisas. Muitas vezes a gente exerce a nossa fé falando coisas positivas. Isso é uma verdade, tem que ser feito mesmo, falando fé, falando a palavra do Senhor, né? Declarando a palavra, cantarolando, né? Coisas que a gente quer para as nossas vidas, coisas que a gente quer para o nosso futuro. Mas muitas vezes a gente vai precisar também verbalizar, falar para as nossas circunstâncias, para o diabo. Muitas vezes você vai ter mesmo que dizer, olha, diabo, vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus me assegura. Aleluia. A minha fé é a minha certidão de garantia. Se Deus falou na palavra dele, vai acontecer. E eu não preciso ver para acreditar. Se Deus falou, vai acontecer. Então, muitas vezes você precisa chamar mesmo, sabe? Com toda a ousadia, porque quem lhe assegura que as coisas vão acontecer é o Senhor. Amém? Essa segurança vem de Deus. Então, nós precisamos, querido, nesse tempo que nós temos vivido, calar muitas vozes ao nosso redor e falar também, abrir a nossa boca. Amém? A fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Então, você crê na palavra do Senhor e ela lhe assegura, ela lhe dá um respaldo, ela lhe traz essa segurança de que as coisas vão acontecer. Nós precisamos acreditar primeiro que já recebemos algo e assim o receberemos. Muitas vezes a gente quer acreditar antes, né? Assim, eu preciso ver para poder acreditar. Então, eu só acredito se eu ver. E a fé não funciona desse jeito. Você crê, você acredita, independente das coisas que têm se apresentado para a sua vida, para você. E eu coloquei aqui a fé de Tomé vezes a fé de Abraão. É muito conhecido esses versículos que eu vou ler, mas muitas vezes a gente precisa meditar e meditar e meditar na palavra do Senhor, até que isso caia no nosso coração. Amém? E a gente fique tão convicto, né, de coisas que falam na palavra, trazendo para as nossas vidas. Amém? Lá em Josué 1, abre lá em Josué 1, no versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E por causa disso, por causa dessa meditação, dia e noite, e desse cuidado de fazer tudo o que está escrito na palavra, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, queridos, é muito importante a gente estar meditando na palavra do Senhor, dia e noite, amém? Falando a palavra, aquilo que está na palavra. E como é que eu vou falar aquilo que está na palavra? Você vai falar quando você tem propriedade, e essa propriedade vem, essa segurança, essa convicção, essa sabedoria, quando você medita na palavra. Você precisa estar cheio da palavra, para quando as adversidades vierem, você possa falar exatamente aquilo que Deus diz ao seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família. Palavras cheias de fé, palavras de confiança, palavras seguras, de segurança, sabe? De confiança, de certeza,
E isso vem através da meditação da palavra, e o conhecimento da palavra é que vai trazer essa segurança para você. Então, eu sei que isso não é nenhuma revelação, mas é sempre bom a gente ouvir sobre isso, né? De que se você quer estar cheio da palavra, você precisa meditar na palavra. Se você quer estar cheio de fé, você precisa meditar na palavra. Se você quer vencer as dificuldades, as adversidades, você precisa estar cheio da palavra, para que tudo que se levante, você tenha uma resposta baseada na palavra de Deus. Então, abre lá em João, a gente vai falar um pouco sobre a fé de Tomé, né? Aquilo que Tomé acreditou. João, no capítulo 20, a gente vai ler do versículo 24 ao 29. Eu vou ler na NVI para trazer um pouco mais de entendimento para você. Diz assim, no 24 diz, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, olha o que Tomé disse aos discípulos, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Aí você deve estar aí, meu Deus, que homem incrédulo, misericórdia. Esse homem é uma incredulidade em pessoa. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes nós temos agido como Tomé. Sabia que muitas vezes a gente está agindo como Tomé? Rapaz, Deus falou, e às vezes não é nem, você nem verbaliza, porque Tomé ainda verbalizou, né? Ele disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E no 26 diz, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E no 27 diz, e Jesus disse a Tomé, coloca aqui o dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E olha o que Tomé disse no 28, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso aqui, queridos, meu Deus do céu, isso já é base para você viver uma vida de fé e crer na palavra. Muitas vezes, a nossa cabeça ela vai dar um giro mesmo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as pessoas, nossa família. Muitas vezes eles vão nos trazer para um lugar onde a fé não funciona, que é a dúvida. Porque, às vezes, a gente até acredita, recebe uma palavra na igreja, ou, sei lá, no seu ambiente de trabalho, ou na rua. Eu sabia que eu já recebi uma palavra na rua, eu lembro muito bem sobre isso. Eu ainda não era do Verbo, mas eu lembro que eu tive uma dor de dente muito, muito, muito forte. E quem já teve dor de dente sabe o quão ruim é. E eu lembro que eu passei uma noite toda, né, a madrugada toda, com uma dor terrível de dente. Não tinha posição que eu ficasse, que melhorasse. E como eu acho que eu era, sei lá, adolescente para jovem, então meus pais não tinham muito entendimento do remédio para dar. E eu lembro que minha mãe me deu um analgésico, e aí eu passei aquela madrugada e não melhorava, e não melhorava. E no outro dia, eu fui para uma emergência, né, para ver com relação a esse dente. E aí, nessa noite também, eu orei ao Senhor, mas eu não tinha muito entendimento da palavra revelada, né? E assim, não tinha conhecimento e fiquei com aquela dor, né, a madrugada toda, crendo que o que me ajudaria era ir numa emergência.
E eu fui na emergência, mas eu era crente, eu acreditava no Senhor, na sua palavra. E foi uma experiência tão maravilhosa, né? Eu fui para o dentista, né? E aí ele examinou, viu lá o que era. Tava bem inflamado o meu dente. E ele passou os remédios e eu fui para casa, né? Para comprar o remédio, mas o dente ainda estava doendo. E eu lembro exatamente a cena. Eu estava ali no Espinheiro, né? Andando para poder pegar um ônibus com minha mãe. E uma pessoa, um homem, passou do outro lado da rua de bicicleta. Eu lembro exatamente disso. E ele fez, ei! E geralmente a gente não costuma muito olhar quando as pessoas chamam ei, né? Antigamente tinha muito isso, né? As pessoas no meio da rua, ei! E aí eu disse, mãe, será que esse homem tá chamando a gente? Eu nunca vi esse homem na minha vida. E ele, ei, é você mesmo. Aí eu? Aí ele disse, é você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus vai lhe curar. Aí eu, meu Deus, olha, isso me marcou. Já faz muitos anos, mas isso me marcou a minha vida. Porque eu vi o cuidado de Deus, né, sobre mim. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus falou, vai acontecer. Se Ele disse, seja na igreja ou em qualquer lugar, Deus usou alguém para trazer alguma palavra para a tua vida, acredita, confia, aleluia, porque vai acontecer. Não deixa com que sentimentos de dúvida e de incerteza fique dentro de você, né? Domine os seus sentimentos. Deixa a palavra de Deus trazer essa confiança e essa segurança para você, né? Então, a fé de Tomé, sabe o que a fé de Tomé diz? Ela diz, não crerei até que eu veja. Eu não vou crer até que eu veja. E qual é a fé que você tem se apoiado? Agora, olha a fé de Abraão. Vamos lá, Romanos 4:17. Aleluia, a gente vai ler até o versículo 21. Diz assim, aleluia, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava plenamente convicto, aleluia, de que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Então eu te pergunto, quem te prometeu? Aleluia. Querido, se o Senhor é aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus, existem várias promessas para as nossas vidas, né? Talvez você esteja passando aí por uma situação com relação à sua saúde. Deixa eu te dizer, Isaías fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia! Você não precisa, queridos, estar sofrendo. Você não precisa perecer. Aleluia! Mas, olha, você não sabe. Ai, olha, é uma doença tão terrível, é uma doença, olha, os médicos, eles não conseguem entender, eles não conseguem achar a solução para isso. Mas deixa eu te dizer, se a palavra de Deus te assegura que ele levou sobre si todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades, queridos, fica com a palavra. Fica com a palavra. Ah, mas você não sabe. Olha, minha casa, minha situação. Eu perdi o emprego.
as contas, e isso, e o governo, e a política, e a crise. Queridos, o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Você precisa se agarrar, aleluia, com as palavras da Bíblia, da palavra do Senhor. Você vai ficar com quem? Com aquilo que Deus disse ou com aquilo que as circunstâncias, que as pessoas, que seus familiares, que seus amigos têm falado? Sabe o que a fé de Abraão diz? Não considero o meu próprio corpo. Ele levou em conta a palavra de Deus. Ele não considerou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não considera. Não considera. A gente não deve negar a existência das coisas. Não deve. Não vai também estar, não. Isso tudo aqui não é nada de verdade. Isso aqui é tudo mentira. Não, você não nega a existência dos fatos. Mas você deve olhar além deles. Olhar as promessas de Deus. Você olha além. Dor, você está aqui. Está doendo. Mas eu creio na palavra. Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Então eu lhe dou uma ordem. Saia em nome de Jesus, porque você não tem legalidade de estar no meu corpo. A palavra, ela precisa ser suprema, ela precisa estar acima de todas as coisas. À medida que confiamos em Deus de todo o nosso coração, a quietude e a paz vem ao nosso espírito. Então você abre a despensa, lá não tem nada. Naturalmente falando, eu não estou vendo nada. Não tem nada. Mas eu chamo agora provisão, eu chamo agora suprimento, eu chamo favor de Deus para suprir essa necessidade na minha vida. Aleluia. Você olha para sua conta, está negativa. Você não vai estar, dizendo, não está negativa não. Não está negativa não. É uma realidade. Está ali. Mas você não vive pelaquilo que você vê. Você vive pela fé. A fé na palavra. A fé na palavra. Então, conta, eu chamo agora. Eu chamo provisão. Aleluia. Eu chamo favor de Deus para que a minha conta ela possa se tornar positiva. Porque você, Senhor, você tem prazer na minha prosperidade. Aleluia. Você, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Você tem a palavra que lhe assegura, que lhe dá segurança, queridos. Aleluia. Não é o governo, não é o seu salário, não é as suas posses. É o Senhor que te enche de fé, de coragem, de confiança, porque aquele que te prometeu, aquele que prometeu na palavra acerca de tudo, ele é fiel para cumprir. Então, Deus te abençoe, Medita na palavra, confessa a palavra, te enche da palavra e você vai ver a manifestação do poder de Deus através da tua vida. Então, seja abençoado, compartilha as mensagens que têm sido liberadas através do YouTube, o nosso canal, o canal da igreja. Libera mesmo, às vezes você não sabe o que falar, mas com certeza essas palavras, essas ministrações que as pessoas têm vindo aqui, que os ministros têm vindo e têm trazido, para encher o teu coração, divulga isso mesmo, espalha fé, aleluia, porque as pessoas estão precisando mesmo de palavras de encorajamento que as levante, amém? Então Deus te abençoe, fica ligado, o Senhor é contigo por onde quer que tu andares, então não tem medo, confia, te enche da palavra, avança, porque Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na tua vida. Seja abençoado. Amém, queridos? Paz do Senhor.